Olá minha amiga, olá meu amigo, mais uma vez aqui com você na IPF TV. Tenho um prazer imenso hoje de receber aqui o Célio Vanderlei Moraes. Bem-vindo, Célio. Prazer estar com você aqui nesse estúdio. Prazer estar contigo, um prazer estar com os colegas da IPF TV. Eu vou apresentar um pouco, o mini currículo do Célio, para que você conheça um pouco da sua trajetória e já a gente começa a conversar aqui nessa que é também parte da série Reinventando Freire, a partir do livro que nós lançamos, que tem o título idêntico, organizado por Moacir Gadotti e Martim Carnoy. Veja só, o Célio, gente, é psicólogo e mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Atua desde o início dos anos 90, de 1990, com direito da criança e adolescentes, em assistência social, integrou, veja só, o Movimento Nacional de Meninas e Meninos de Rua, onde ocupou lá, Sérgio, várias funções, Foi conselheiro dos direitos da criança e do adolescente no município e no estado, CMDCA e CETCA. E conselheiro também nacional de assistência social, CNAS. O Célio atuou em diferentes projetos nacionais de estruturação e desenvolvimento do Sistema Único de Assistência Social. Fez parte também aqui conosco, Célio, dos educadores do Instituto Paulo Freire e da PIA, Sociedade de São Paulo, Paulos, atuando na formação e assessoria técnica a entidades sociais, conselho de políticas públicas e administrações municipais. O Célio também integra o coletivo social Soluções. Rapaz tão jovem, com um currículo tão panorâmico, O compromisso com a luta, com os direitos sociais, exige que a gente esteja sempre muito integrado com os parceiros, com os companheiros que têm a mesma perspectiva, Então, e se formando continuamente, Célio? Com certeza, o tempo todo estudando, o tempo todo participando, o tempo todo integrando esse grande movimento de transformação. O Célio é um grande intelectual, além de um grande ativista também dos direitos humanos, E ele aqui nos ajuda de forma, eu diria, célebre, em vários projetos que temos desenvolvido, sobretudo com a nossa amiga Francisca, diretora pedagógica, Francisca Pini, E é um prazer tê-lo aqui. Célio, você escreveu aqui no livro Reinventando Freire um artigo que tem o nome Amorosidade dialeticamente como forma e conteúdo. Que interessante, você resgata então a amorosidade em Paulo Freire. E você conta que quando você se deparou com isso, você meio que se surpreendeu, até achando que era um paradoxo. Como Freire, pode falar desse assunto, E eu imagino que muita gente, pensa o mesmo, entendeu? Que você sente. Queria que você explicasse como é que isso foi em você, até porque você começou por aí o seu artigo. Exatamente. Quando eu estava ainda concluindo a graduação, e imbuído todo o movimento estudantil, naquele momento toda a ideia de transformação social passava por uma coisa carrancuda, por uma coisa pesada, Claro, a disciplina revolucionária exigia de nós um ímpeto guerreiro e tal. E aí, Paulo Freire é um autor indispensável, um autor fundamental para entender e para participar da transformação social. Beleza, vamos lá, vamos estudar Paulo Freire porque ele é um dos nossos. Pega o Paulo Freire e diz tem que ser amoroso. Eu digo, mas agora encrencou. Então para mim foi muito importante fazer essa reflexão de que a transformação social não passava por aquela postura carrancuda. E ao contrário, passava por uma relação amorosa, afetuosa, uma ação de empatia. Imagina que você passou por um processo interior aí de ressignificação meio difícil. Exatamente, em reentender, reconstruir o ímpeto militante. Fazer a revolução com a amorosidade, como assim? Exatamente. O militante não era mais aquele que conduzia a bandeira, mas aquele que pegava na mão. Olha só. Isso era a parte mais importante. Refazer, reaprender pedagogia, como um processo de construção de relações humanas. Não meramente de metodologias frias, não meramente de como fazer, mas de como estar junto. E essa parte foi fantástico, Aprendemos até hoje porque esse é um desafio permanente. Aprender a fazer junto é o desafio do nosso tempo. E o Freire fala de uma amorosidade radical, Amorosa, que exige coragem, Como ele sempre escreve, Exatamente. A generosidade humana, que é o elemento chave da amorosidade, ela
é também um gesto de coragem. É preciso estar aberto ao outro, é preciso se expor verdadeiramente, autenticidade, né? Abrir para valer, né? Abrir para valer. Isso não é qualquer um, porque a arrogância do conhecimento acadêmico normalmente nos distancia, né? E aí, se colocar diante do outro com esse nível de abertura, com esse nível de empatia, nesse sentido é preciso ter a coragem de estar no mesmo patamar. E essa coragem, perde o espaço de segurança. Essa coragem não é difícil, né? Perder o espaço de segurança também é difícil, né? Sair desse pseudo-equilíbrio, né? Então, eu diria assim, sério, queria te perguntar que caminhos, né, você nos indica no seu artigo que nós podemos trilhar para realmente fazer com que haja essa transformação, né? Eu diria individual e coletiva, que o sujeito possa assumir também essa morosidade. Mas como é que se faz isso na prática? O que você nos diz? É um processo que tem que, como eu digo ali no artigo, né, dialeticamente é forma e conteúdo. Isso. Ou seja, é preciso aprender metodologia de fazer junto, não é tão simples, como ouvir, como dar atenção, como organizar desde o espaço físico, onde as pessoas consigam se olhar, onde as pessoas consigam se sentir mais à vontade junto com os outros, né? A forma tem que ser uma forma amorosa, uma forma acolhedora, uma forma carinhosa de tratar os outros, mas também o conteúdo. Nós precisamos falar de amor. Rigor metódico, né? Exatamente. Nós precisamos falar muito, colocar como conteúdo, pôr em questão, por exemplo, esse nosso momento que vivemos que tá cheio de ódio. As pessoas estão com muito rancor umas com as outras e é preciso pôr isso em questão. E falar de amor, nesse caso, é combater o racismo, é combater o machismo, é combater qualquer forma de desconsideração do outro como um igual. Então, é preciso fazer disso um processo gradual, aproximação, entendendo cada elemento desse fazer, lapidando junto com os outros, de que maneira eu posso fazer melhor na próxima vez para que a pessoa se sinta mais contemplada, mais à vontade para se colocar, de que maneira nós fizemos hoje e que fulano ficou tão calado. O que eu posso fazer para que ele consiga realmente se colocar sem se sentir agredido, sem se sentir forçado também, porque isso é um certo autoritarismo, que é querer que todo mundo fale, tem o tempo de cada um. Exatamente. Né? Então, isso tudo é a forma rigorosa da morosidade, mas por outro lado a crítica severa desse momento agressivo, desse momento intolerante que nós estamos vivendo. Olha, muito bom, né, essa caminhada que você nos coloca, esses cuidados, né, partindo inclusive do espaço, né, do espaço físico, do espaço corporal, das relações humanas, né, e aí sim, promovendo o que eu chamo sempre, eu tenho a teoria também, chamo de relações intertransculturais, né, que as pessoas possam se aproximar uma das outras, né, e aí relativizar o próprio saber. Exatamente, a partir de uma relação humana, e aí a partir da relação humana a gente constrói um outro mundo possível, né? Sempre com muita paciência, sempre entendendo que nós vamos construir um pequeno tijolinho numa construção muito grande. É uma humildade criativa, diria, e respeitosa à alteridade, né? Exatamente. Não é a paciência de quem espera acontecer, mas é a paciência de quem sabe que o processo é lento, é compassado. Então, é indispensável ter esse entendimento que, como eu dizia antes, aquela postura carrancuda da liderança transformadora não nos dava. Nós queríamos para ontem e não funciona assim. Verdade. Eu diria, o Paulo Freire falava sempre, né, paciência impaciente, né? Isso. Olha, para concluir essa nossa conversa tão importante, tão gostosa de fazer, partindo, Célio, da sua prática, da sua experiência, você foi conselheiro, né, da criança, do adolescente, né, trabalha, como nós temos no currículo aqui, né, trabalhando no Conselho Nacional de Assistência Social, e certamente você se depara com muitas violações aos direitos humanos, tanto de crianças, da juventude, de idosos, de adultos, né? Como é que se faz então, porque o Paulo Freire é muito rigoroso dessa sua defesa da morosidade, né? Sim. Como é que na sua experiência, Sérgio, você tem colocado em prática nesses contextos, né, que são difíceis de viver muitas vezes, né, como pessoa? Como é que você conseguiu, e você diria para o nosso telespectador, o caminho é também por aí, na prática, quando você se depara com situações de violação de direitos humanos, né, de degradação da vida e de quebra da dignidade humana? Nós precisamos construir os espaços formativos, os espaços de reflexão e até os espaços decisórios, como é uma reunião de conselho, por exemplo, como você citava, com menos burocracia e mais empatia. Significa, vamos ter que ter um tempo de formação.
Né? Não dá para fazer hoje uma reunião da Associação de Moradores, uma reunião na escola, fazer uma reunião com os pais, por exemplo, sem que haja um momento de reflexão sobre um tema que seja vigente. Não é só fazer a reunião lá e dizer, marcar a próxima, organizar as tarefas, né? E tal. Não funciona. Então nós vamos fazer a reunião porque temos determinados encaminhamentos a dar, mas nós temos que também refletir sobre, por exemplo, a impunidade no caso da Marielle. Nossa. Nós precisamos refletir sobre a ameaça que é esse processo eleitoral tão rígido e tão conservador que está aí à nossa porta. Então tem que ter um momento formativo, um momento onde todo mundo diga o que está pensando sobre aquele assunto, tenha condições de, pelo menos, não estou entendendo, e perguntar alguma coisa sobre aquilo. Ou vários momentos processuais. Ou vários momentos. Então, eu tenho adotado isso como uma prática, não interessa qual é o tema que nós vamos discutir hoje, não interessa qual é a reunião, mas tem que começar com um movimento acolhedor, primeiro, poético, acho que é importante, Paulo Freire nos ensinou muito isso, né? Sempre alguma coisa poética, alguma coisa artística, e aí um primeiro momento, mesmo que o tempo seja curto, sobre um tema atual, onde todo mundo possa se dizer sobre aquilo, possa se colocar suas angústias, suas dúvidas. Depois disso, aí a gente já criou um ambiente para as coisas mais operativas. Agora nós vamos dar jeito na nossa pauta de hoje, nosso encaminhamento, ok, aí dá certo. Porque aí a gente já criou essa ambiência que é indispensável para a produtividade. E uma ambiência que enriquece o diálogo, né, Célio? Porque a gente tem falado também, mexe com o coração das pessoas, né? A poesia que você disse, ou a música, ou as linguagens artísticas, culturais, né? Elas fazem com que as pessoas se coloquem mais predispostas a pensar na pauta específica ou até mesmo lidar com o problema que está sendo discutido, que muitas vezes cria tensão, não é? Lidar com a posição do outro, conflito, lidar com uma divergência. O cara veio com uma proposta de encaminhar e os outros não querem aquilo, ele tem que ter paciência que não vai rolar, não adianta ficar irritado com aquilo. Como é que a gente vai conseguir isso? Desde o início mostrando que os outros estão ali também querendo aprender junto, querendo trocar. Isso é Paulo Freire na veia. Afinal, somos todos seres humanos, né? E como tal, temos a capacidade de reinventar as relações humanas, né? E realmente você disse muito bem, atuar sempre de forma burocrática, nesse contexto de violações, por exemplo, não vai resolver, né? Não vai transformar. E tornar, como Paulo Freire diria, presente sempre o ato político na hora de educar, na hora de se relacionar. Porque a vida em si é política. O ato político não é quando vai começar aquela pauta formal com os encaminhamentos. O ato político é naquela hora inicial, quando eu puxei uma conversa mais geral sobre a atualidade, sobre o momento. Exatamente. Esse é um ato político fundamental, porque nos faz conectar com o outro. Exatamente. A política é a arte das relações humanas, né? Da decisão, poder de decisão a partir do olho no olho, né, Célio? Não apenas de uma fala fria, distanciada dos seres humanos, que aí não consegue nada em termos de mudança, né? Perfeito. Olha, muito obrigado por sua participação, Célio. Se você quiser dizer algumas palavras finais aí, né? Pensando aqui no Reinventando Freire, o que você sentiu ao participar desse processo e do Instituto Paulo Freire? Você já é da casa, inclusive. Isso, né? Eu quero, assim, para mim foi uma honra muito grande quando o Gadotti fez contato, contando da proposta, contando do que estavam, como é que estava andando a história. Foi uma emoção muito forte, né? De participar dessa comemoração. Claro que eu me sinto freiriano, me sinto integrante desse grupo que é do Instituto, mas é mais do que o Instituto, inclusive, né? Claro. Se espalha pelo Brasil inteiro hoje pessoas que partilham desse mesmo ponto de vista, mas assim, integrar esse projeto é uma grande alegria. Então eu quero convidar todos que ajudem a reinventar Freire. A obra Reinventando Freire é um ponto de partida para um processo permanente. Nós precisamos reinventar Freire em todas as atividades. Quem quiser dicas, quem quiser inspiração para reinventar Freire no seu cotidiano, aproveite, tem aqui uma semente que acredito que vai ajudar bastante. E sem dúvida, lendo o artigo do Célio, Amorosidade dialeticamente como forma e conteúdo, uma coisa inseparável da outra. Célio, muito obrigado, prazer estar com você. Foi um prazer estar aqui. E você, meu telespectador, minha telespectadora, não deixe de dar o seu like, de curtir, de compartilhar e, como o Célio falou, Reinventando Freire junto conosco. Um abraço e até a próxima.